Olá, minha gente! Nesse vídeo vamos ver o que está acontecendo de mais interessante. Trazemos as melhores notícias do Brasil para você. Fique no vídeo até o final. Não esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Essa não foi uma boa semana para o Jair Bolsonaro, né? E especialmente no Supremo Tribunal Federal. O comandante da Aeronáutica, o Brigadeiro Batista Júnior, comandante na época do Bolsonaro, né? Depois, lá no Supremo Tribunal Federal, e disse que o colega dele, o general Freire Gomes, comandante do Exército, ameaçou dar voz de prisão ao Bolsonaro caso ele cumprisse a promessa de decretar uma GLO, né, uma garantia da lei e da ordem, para impedir a posse do Lula. Não bastasse isso, o Supremo transformou em réus outros 9 militares e um agente da Polícia Federal que seriam responsáveis pelas ações táticas para impedir a posse do Lula e promover o golpe violento contra o Estado de Direito, evitar a posse do novo governo, né? Agora são 31 réus, deles 21 deles militares, e entre os novos réus tem um general, o general Teófilo, 3 coronéis e 5 tenentes-coronéis. Para completar o bolo anti-bolsonarista, Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior já lançaram suas candidaturas praticamente a presidente da República, né? Bom, Tarcísio, não dá para dizer isso, mas... Na prática... A gente vai falar disso no próximo bloco, né? No que aconteceu do Supremo, é de fato uma semana delicada para o Bolsonaro, porque até essa semana, o que a gente conhecia dessas reuniões era que o Bolsonaro reuniu os comandantes das 3 forças no final do governo, em dezembro, novembro, dezembro, várias vezes apresentou uma minuta golpista. Em dado momento, o Almir Garnier, que era o chefe da Marinha, diz que punha as tropas à disposição, aderia ao plano golpista. O Freire Gomes, que era o comandante do Exército, diz que se o Bolsonaro levasse adiante aqueles planos, ele teria que dar voz de prisão. E o Batista Júnior, que era o comandante da Aeronáutica, fala, eu não vou aderir a coisa nenhuma. Essa é a história que ficou contada pela Polícia Federal com base no relato do Freire Gomes e do Batista Júnior. Só que nessa semana, o Freire Gomes foi fazer o seu depoimento ao Supremo Tribunal Federal e disse que não deu voz de prisão ao Bolsonaro, que não foi exatamente isso que aconteceu. Porque o que o Bolsonaro estava apresentando um documento embasado juridicamente, veja bem, que ele só sugeriu que ele poderia vir a ser enquadrado juridicamente caso adotasse uma medida, assim... Tucanou. Minimizou absolutamente o que tinha sido já revelado e diminuiu o papel do Almir Garnier, comandante da Marinha também. Ele também foi surpreendido, eu não o interpretei como qualquer tipo de conluio. E aí o Alexandre de Moraes falou, amigo, é o seguinte, se você está mudando essa versão, das duas uma, você ou mentiu para a Polícia Federal, ou está mentindo para o Supremo Tribunal Federal, e falso testemunho é um crime. Então, vamos colocar aqui as coisas como elas são. E aí, o Freire Gomes fala, eu jamais mentiria. O almirante Garnier tomou uma postura de ficar com o presidente, não sou eu que vou inferir o que ele quis dizer com isso, disse o Freire Gomes, né? Ele falou, estar com o presidente, quem pode dizer o que isso significa é o próprio Almir Garnier. Isso foi na segunda, na quarta-feira, o Batista Júnior foi fazer o seu depoimento. E aí... Toledo, o que aconteceu? Ele confirmou que esteve nessas reuniões todas, que viu sim a minuta golpista apresentada pelo Bolsonaro, que o Garnier não estava na mesma sintonia que ele e o Freire Gomes, que ele pôs as tropas da Marinha à disposição, foi além, só ficou sabendo que ele tinha 14 mil fuzileiros à disposição por causa dessa reunião e da fala do Garnier, ou seja, ele deu detalhes dos termos em que o Garnier se colocou à disposição dos planos do Bolsonaro, e falou que o Freire Gomes ameaçou de prisão o Bolsonaro, sim, ameaçou da voz de prisão, sim. E aí disse ele ao Supremo Tribunal Federal, o general Freire Gomes é educado, ele não falou com agressividade, mas com muita calma e tranquilidade, ele falou isso sim, se você tentar isso, eu vou ter que lhe prender. Foi o que ele disse. E foi mais, continuou falando, ele falou que os ministros do Bolsonaro fizeram várias reuniões de brainstorm, e aí ele contou que numa dessas reuniões ele lembrava bem, falou-se, vai prender o Alexandre de Moraes, presidente do TSE? Vai. Falou que o Braga Neto incentivou ameaças a ele e à família dele, que até hoje ele é chamado de melancia pelos incentivos do Braga Neto, que está preso. Então, o que
que aconteceu? Conversando com o procurador do Ministério Público Federal... Tudo isso o brigadeiro, né? Tudo isso o comandante da aeronáutica. O brigadeiro. Ele foi mais contundente ainda do que ele tinha sido com a Polícia Federal. E o Freire Gomes... Desmentiu o Freire Gomes, né? E o Freire Gomes suavizou o relato que ele já tinha feito. Se o Freire Gomes tinha, de alguma forma, aliviado para o Bolsonaro, o problema do Batista Júnior ter pisado mais nesse relato dele é que você coloca o relato do Freire Gomes em suspeição. Claro. Claro, a rigor, essa dissonância entre os dois depoimentos pode levar a uma cariação, que seria colocar um de frente para o outro no Supremo Tribunal Federal para ver quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, ou no limite, quem está falando a verdade mais verdadeira do que a do outro. Com um agravante para o Freire Gomes, porque o Freire Gomes mudou a versão dele. E como o próprio Alexandre de Moraes apontou, enquanto que o comandante Batista Júnior da Aeronáutica manteve e só aprofundou o que já tinha dito. Então você coloca toda a nova versão do Freire Gomes num lugar um pouco bastante delicado, Sim. Politicamente muito delicado, juridicamente desafiador. São mais de 80 testemunhas, não é necessariamente dado que o Supremo vai fazer uma cariação, etc. A situação ficou revertida ali, mas politicamente deixa toda essa versão mais suave dessa trama golpista numa posição muito desfavorável. E, para completar, na própria quarta-feira, no mesmo dia em que o Batista Júnior deu depoimento para o Supremo, o Marco Rubio, secretário de Estado americano do Trump, disse que tem uma possibilidade muito grande, fecha aspas, de que os Estados Unidos deem uma sanção ao Alexandre de Moraes, baseada numa legislação norte-americana, que serve para punir pessoas acusadas de violação dos direitos humanos, que são pessoas que acabam ficando impedidas de entrar no solo americano, em território norte-americano, que têm bens e ativos congelados, ficam impossibilitadas de fazer transação nos Estados Unidos, ou mesmo de ter cartões com bandeiras americanas, que são as bandeiras globalmente mais usadas, a pessoa se torna alijada do sistema internacional. E o governo federal já disse que, se isso acontecer, vai ser considerado uma agressão à soberania do Brasil, portanto vai virar um caso de Estado e deixa de ser uma picuinha do Alexandre de Moraes com o Bolsonaro e passa a ser um problema de relações internacionais. De Abreu, e vira uma questão internacional muito relevante, e o Marco Rubio não é qualquer um, né? Sim, agora, a minha leitura disso, Thaís, é que é muito pior para o Bolsonaro, porque o Alexandre de Moraes vai ficar ainda mais incomodado, vai ficar claro que não é uma picuinha, que é uma questão de Estado, e é o Brasil versus os Estados Unidos, que para ele é muito ruim, porque ele fica do lado dos Estados Unidos, o Bolsonaro, né? Então, eu acho que foi uma semana muito ruim para o Bolsonaro, pior do que o noticiário faz transparecer. É uma situação bastante séria, né? Não é pouca coisa, não. E é isso. Tem mais algumas semanas, 2 semanas, salvo engano, de testemunhos, depois vai começar o julgamento. Agora, eu queria enfatizar essa questão do indiciamento de mais um punhado de coronéis, tenentes-coronéis e de outro general, porque isso é muito importante. O indiciamento dos caras que não são os cabeças do golpe, mas que foram fundamentais para a operacionalização tática do golpe, ele é extremamente importante porque a história mostra que é importante. E essa semana a gente teve a morte de um coronel, aos 90 anos de idade, que exemplifica isso à perfeição, né? Quem morreu foi o coronel do Exército Rubens Robini Bezerril. Ele, na época do golpe de 1964, estava na Escola de Preparação de Cadetes do Exército, lá em Campinas. Tinha uma função de direção lá. Foi instrutor à época do futuro general Vilas Boas, comandante do Exército, né? O general Vilas Boas foi aquele general que influenciou negativamente o Supremo Tribunal Federal contra o Lula com um tweet, né? Graças a uma articulação dos generais que faziam parte do comando do Exército à época. Pois bem, e o general Vilas Boas elogia o Bezerril no seu livro de memórias, fala bem dele, né? Depois disso, o Bezerril continuou fazendo carreira, chegou a major, e como major, ele era um dos comandantes do quartel 10º Batalhão de Caçadores de Goiânia. E lá em 1972, a mando dele,
um estudante de 19 anos, o Ismael Silva de Jesus, foi sequestrado, torturado e assassinado. E, para completar, os assassinos ainda forjaram as circunstâncias da morte dele para parecer um suicídio. Pois bem, 10 anos depois desse fato, o já coronel Bezerril passou a reserva e saiu da caserna para Arapongagem. Virou funcionário do Serviço Nacional de Informações e depois, com a volta à democracia, o SNI passa a se tornar a ABIN e ele continua como funcionário da ABIN e acaba cedido ao Ministério da Justiça. E já no governo FHC, no ano de 2000, você vê, período longo, né? Ele chefiava o principal sistema de informação e estatística do Ministério da Justiça. Até que um jovem, então jovem Renato Sérgio de Lima, hoje presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que tinha recém-chegado ao Ministério, ficou desconfiado porque ouviu um relato de uma reunião em que o coronel tinha participado, falando meio de piada, meio sério, sobre política de direitos humanos, falou de ossadas e uso de cal. Cal é usado para você jogar sobre os corpos e as ossadas, né, como forma de ocultar o mal feito. Isso deixou o Renato Sérgio com a pulga atrás da orelha. Ele foi pesquisar o nome do coronel naquele trabalho monumental que é o Brasil Nunca Mais, né, o Tortura Nunca Mais, e descobriu que ele era citado como um dos responsáveis pela tortura e assassinato do estudante Ismael Silva de Jesus. Chegou essa notícia à imprensa, a imprensa divulgou com bastante ênfase esse fato, porque coincidiu com a Semana de Combate à Tortura, e o coronel caiu, né, voltou lá para o SNI. Pois bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque em 2022, o Ministério Público de Goiás denunciou o coronel Bezerril pelos crimes de homicídio, tortura e sequestro, além de forjar documentos públicos, no caso a declaração de óbito do estudante. Essa denúncia, no ano passado, acabou sendo rejeitada pela Justiça Federal, pelo Tribunal TRF1, com base no quê? Na lei da anistia. Porque esses crimes já teriam sido anistiados. Uhum. Então, o que eu extraio disso? Que é muito importante. Obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like.